Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para examinarmos as Escrituras através do ensino da nossa escola bíblica dominical. E hoje é a última lição do trimestre e a história nos remete à história de Abacuque. É a lição de número 13, cujo tema é Abacuque, quando a adversidade são os tempos difíceis. Com certeza esse tema nos remete aos dias de hoje. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de pandemia, tempos de crise na política, na economia, na saúde, na educação, no emprego. Vivemos dias difíceis. E a pergunta é: quando a adversidade são os tempos difíceis, como devemos proceder? E olhando para a história de Abacuque, podemos aprender com ele, aprender com a nação de Israel, aprender com esse momento na vida e na história de Israel. Por quê? Porque a história ela se repete. Sendo verdade a história, verdadeira a história, olhar para o passado não é perda de tempo. Olhar para o passado nos remete ao presente e ao futuro. O povo oriental olha para o passado não como se o passado estivesse atrás, mas como se o passado estivesse na frente. Porque ele é um testemunho vivo do que acontecerá no futuro se porventura cometermos os mesmos erros, ou se procedermos de forma correta, obteremos resultados positivos. Portanto, o passado é extremamente relevante. Por isso que os anciões, na cultura oriental, é tratada com reverência, como um princípio de sabedoria. Merece os anciões serem consultados, porque carregam uma experiência em si, da qual norteará a nossa vida. Então estamos hoje examinando as Escrituras, como temos feito durante todo o trimestre, olhando para o Antigo Testamento, olhando para os profetas, olhando para Abraão, olhando para Moisés, olhando para Esther, para Isaías, para Daniel, para todos estes, porque estes têm exemplos a nos dar a respeito da sua convivência com Deus e da sua missão de profeta, missão de patriarca. E, portanto, aprendemos muito com eles, aprendemos muito com os seus acertos e aprendemos muito com os seus erros. Então, em meio a essa adversidade que hoje nós vivemos, temos muito a aprender com eles. Por isso estamos aqui, examinando as Escrituras. Porque as Escrituras, elas nos norteiam. As Escrituras são, na verdade, a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é que nós sigamos bem na vida. Que sejamos bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Portanto, a vontade de Deus é que nós caminhemos bem, que nós sejamos felizes. E Deus é a nossa felicidade e a sua palavra é a sua vontade para nós. Se estivermos na sua palavra, certamente seremos felizes e bem-aventurados. É por isso que nós examinamos as Escrituras com cuidado, procuramos buscar nela respostas para as nossas perguntas, como devemos proceder diante das adversidades, diante dos tempos difíceis. Vamos verificar isso a partir das Escrituras, a partir da nossa revista Abacuque, quando a adversidade são os tempos difíceis. O autor da nossa lição, a Ana Valéria Mesquita Alves de Araújo, ela diz assim: e a vida mudou.
de forma repentina, fomos obrigados a nos acostumar com o novo que surgiu. Então nos vem à mente: como será a vida? Como vai ficar a família? E o trabalho, como vai ser? E se chegar o desemprego? Ainda que a nossa vida não esteja como gostaríamos, não vamos desistir de viver. Ainda que o nosso relacionamento familiar não esteja bom, não vamos desistir da família. Ainda que a nossa fé não esteja firme, não desistiremos de Deus. Veja a profundidade dessas palavras. Essas palavras têm a ver conosco nos dias atuais. E, portanto, elas apontam para nós. Como é que devemos proceder? Como vai ficar a nossa vida? Há muitas perguntas que fazemos em relação às circunstâncias que nos envolvem. Mas ela afirma que ainda que a nossa fé não esteja firme, não desistiremos de Deus. Ou seja, ainda que tenhamos momentos de fraqueza, como Pedro, que caminhou sobre as águas, em dado momento afundou. E quando afundou, quem foi que o socorreu? Foi Jesus. Jesus o pegou pelo braço e o levantou. Portanto, assim como nós caminhamos sobre a vida, sobre o chão da existência, quando nós ficarmos fracos, quando a fé nos foge, quando o desespero chega, a preocupação nos consome, quem é que vai nos socorrer? É a mão forte do Senhor, é Deus que vai nos socorrer. O Cristo estará conosco, Ele nos sustentará, porque iremos estar fazendo a sua vontade. Pedro, quando caminhou sobre as águas, caminhou em direção a Jesus. E, portanto, ele creu que o Senhor Jesus estava presente e nada lhe aconteceria. Assim, devemos ser conosco também. Devemos caminhar na vida, olhando para Jesus, ouvindo o que Ele tem a nos dizer através da sua palavra, fazendo a sua vontade, para que ainda que a fé esmoreça, a nossa fé esmoreça, mas o Senhor vai nos sustentar, Ele vai nos fortalecer. Vamos orar, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por esse momento. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez, ainda que distante, cada um na sua casa, e meditando no estudo da Palavra de Deus e usando a tecnologia em nosso favor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado porque a Tua Palavra é fiel e verdadeira e digna de toda a citação. Cuidamos ter nela a vida eterna, Senhor, porque elas de Ti testificam. Ó Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Agora que Teu Espírito Santo fale ao coração dos meus irmãos e de todos aqueles que ouvirem e verem esse vídeo e ouvirem essas palavras. Seja com todos nós, em nome de Jesus, em qualquer tempo, em qualquer hora, que o Evangelho fale mais alto, que a Tua vontade seja erguida, levantada e dita a todas as nações. Só o Senhor Jesus Cristo salva, cura, liberta e nos redime de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, Abacuque é o nosso referencial hoje, a vida dele, a vida de profeta, a vida no meio do povo. O momento histórico era um momento difícil na história do povo de Israel. O povo ainda continuava disperso da vontade de Deus, fazendo tudo o que não devia aos olhos do Senhor, não obedeciam às Escrituras, à lei. E, portanto, Jeremias, ele percebia a indiferença do povo para com o seu Deus, a prostituição diante de outros deuses, né? O total descumprimento da vontade de Deus, e ele tinha certeza que isso ia acabar muito mal, e portanto ele ora, Jeremias ora, perguntando a Deus se isso há de ser eternamente, quando é que Deus iria fazer alguma coisa em favor desse povo, para corrigir esse povo, para
trazer esse povo para a sua vontade. E Abacuque não desiste, ele ora incansavelmente, pedindo a Deus providência, muito embora o que Deus teria para dizer para ele o deixou bastante abalado. Abacuque viveu em torno do ano 700, ele viveu no reino do sul, lá no reino de Judá. Nós vimos isso, que os reinos, a partir da morte de Salomão, as tribos se dividiram em dois grandes reinos, o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do sul ficou com a capital em Jerusalém, o reino do norte ficou com a capital em Samaria. O momento na vida desse profeta era um momento da vida do reino do sul, e portanto o povo ali vivia indiferente à lei, à vontade de Deus, andava pelos seus próprios caminhos. E Abacuque está muito entristecido com tudo isso e, portanto, ora a Deus pedindo que Deus intervenha. Bom, nós vimos que essa não era apenas uma peculiaridade de Abacuque. Assim como Abacuque, Daniel, Jeremias, Isaías, Eliseu, Elias, eram profetas chamados por Deus para trazer o povo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, já que esses profetas que eu citei, alguns são do reino do sul, outros do reino do norte, mas indiferente de que reino eles viveram, para quem eles anunciaram a vontade de Deus, eles eram profetas chamados por Deus para trazer o povo de volta para ele, para Deus. E nós vimos que isso é tremendo. Durante todo o trimestre, nós vimos a função desses profetas, a vida difícil que eles viveram. Elias fugiu para não morrer, se escondeu numa caverna temendo a sua morte. E, portanto, não era uma vida fácil. Mas eles eram a voz das alianças que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis 12 e 15, com Israel também, no Monte Sinai, através de Moisés, Êxodo 24, e com Davi, o rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7. Esses textos, citando eles, para termos uma ideia, diz assim: então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Isso é Deus falando para Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Olha a aliança aí. Olha a promessa aí. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Isso é Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Êxodo 24, 3. Nós estamos vendo na história que não foi bem assim, ou seja, eles não fizeram tudo o que o Senhor ordenou, mas prometeram fazer. E isso é Êxodo 24, versículo 3. E quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgatastes para dela fazeres um povo para ti mesmo? Isso é Davi, citando. E assim tornastes o teu nome famoso, realizastes grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante dessa mesma nação que libertastes do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor,
te tornastes o seu Deus. 2 Samuel capítulo 7, versículo 23 e 24. Essas alianças eram, com efeito, tratadas com obrigações mútuas, ou seja, obrigação do povo em obedecer a Deus e de Deus em cumprir a sua promessa. E como uma declaração nítida do que aconteceria se o povo observasse as estipulações da aliança, ou seja, se o povo obedecesse, cumprisse a parte dele, o povo iria muito bem, seria bem-aventurado, né? As promessas apontavam para uma terra que mana leite e mel, apontava para um Deus que iria com mão forte conduzir essa nação. Mas nós vimos que esse povo andou por caminhos dispersos daqueles das quais Deus esperava que eles andassem, ou seja, obedecendo a sua palavra. E na nossa vida, isso nos remete aos grandes tormentos dos quais enfrentamos, muitos deles por culpa nossa, porque não damos crédito à vontade de Deus, não damos crédito àquilo que Deus tem para nós. As Escrituras nos revelam como devemos caminhar nesta vida, de que maneira devemos caminhar. Portanto, se nós assim seguirmos, iremos bem, mas se nos distanciarmos da forma como Deus espera que nós andemos, certamente colheremos frutos maus. Frutos de tristeza, frutos de agonia, frutos de tragédia. Portanto, devemos andar segundo a vontade de Deus. Não que andando segundo a vontade de Deus não teremos tribulações, não enfrentaremos tribulações, não enfrentaremos adversidades, não, mas o Senhor estará conosco e elas não serão fruto da nossa indiferença para com Deus, ou seja, não será uma consequência dos nossos erros, ao contrário, serão adversidades da vida, porque a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno e que o salário do pecado era a morte. Nós estamos num mundo que caminha no sentido contrário à vontade de Deus, no mundo onde o inimigo de nossas almas age causando tragédias imensuráveis. Como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus, não apenas para os seus discípulos, mas para nós também. Então essas alianças, elas têm um caráter mútuo de promessas e bênçãos e obediência a Deus. Assim, quando os profetas advertem a respeito das desgraças que sobrevirão a Israel ou a Judá, né, no caso aqui, por causa da desobediência, estão dizendo que as adversidades feitas em conformidade com a aliança centenas de anos antes, ou seja, Deus já havia dito nas suas escrituras, lá em Deuteronômio, que se o povo andasse por caminhos dos quais Deus não queria que eles andassem, eles colheriam fruto da sua desobediência, colheriam adversidades. Da mesma forma, visto que a aliança também especifica bênçãos como recompensa pela obediência, os profetas podem trazer da arte de Deus a promessa de bênçãos, caso o povo se volte para Deus, ou seja, se o povo andar nos caminhos do Senhor, ele será recompensado, será abençoado. O futuro, portanto, depende do modo contingente da resposta do povo à mensagem dos profetas. Ou seja, na história de Israel, né, o futuro de Israel, da nação de Israel, dependia do modo contingente da resposta do povo às mensagens dos profetas. Ou seja, arrependei-vos, né? E, portanto, se o povo caminhasse obediente, seria abençoado. Não foi diferente na história de Jesus, no momento em que uma mulher é trazida diante de Jesus para ser apedrejada pelos homens religiosos daquela época, pelos judeus. Mas Jesus não a apedreja, ao contrário, diz aquele povo que se vocês
Não tem pecado? Atire então a primeira pedra, quem não tem pecado? E eles saíram de fininho, porque todos se sentiam, se viam, se percebiam pecadores. E Jesus para aquela mulher disse, vá e não peques mais. Ou seja, se você não quer ser apedrejada, se você quer ser feliz na vida, vá e não peques mais. A resposta para o povo de Israel era a mesma. Você quer as promessas da aliança, você quer ser feliz, quer ser próspero, quer ser abençoado, vá e não peques mais. Porque se pecares, trará sobre si condenação, justiça de Deus, inclusive. A oração é mais do que uma petição. A oração inclui louvor, ações de graça e recordação também. Recordação daquilo que Deus fez e faz por nós. A oração também é adoração. O estímulo da história do povo de Israel estava nos fatos históricos. Ou seja, o povo podia olhar para trás e ver o que Deus havia feito por ele. Os milagres que Deus fez no Egito, no deserto, lá com Josué. O livramento da escravidão do Egito era notório entre o povo. Isso era sempre lido na lei. A lei sempre remetia. Eu sou o Deus que te tirou do Egito. Né? Lá em Êxodo capítulo 20, né? Lê os 10 mandamentos, você vai verificar que ele começa abrindo. Eu sou. E eu sou quem? Eu sou o que fez. Ou seja, o que fez abrir o mar vermelho, o que salvou o povo da escravidão. A jornada no deserto, a vitória sobre os inimigos, a entrada em Canaã. A história não é somente uma alegoria do livramento, mas um fato real. Se esses fatos são verdadeiros, esse é o nosso consolo e o consolo do profeta. Ou seja, o profeta sabia que Deus agia em favor do seu povo. Ainda hoje, Deus age em nosso favor. E o que pode nos garantir isso é a história que nos revela que Deus cuidou de Israel e que Deus tem cuidado da sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma promessa. Portanto, a história ela é um fato real, um fato que deve ser visto como realidade e nós devemos nos apropriar desse fato. Então, o consolo do profeta, o consolo de Abacuque, era a história do seu povo em relação ao seu Deus, o que Deus fazia através do seu povo, como fez. Então, Abacuque, lá no capítulo 3, ele se recorda dos milagres que Deus operou no Egito. Nós não somos salvos por ideias, mas por fatos, por acontecimentos. Essa é a grande diferença da fé cristã. Nossas doutrinas se baseiam em fatos reais, não em utopias, mas em fatos reais. Deus, de fato, fez o que fez pelo seu povo. E a nação de Israel está presente entre nós até os dias de hoje. Né? E a lição nos remete a Abacuque 2,4, que diz: o justo viverá pela sua fé, ou o justo viverá pela sua fidelidade. O texto em Abacuque 2,4 diz assim: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Essa fidelidade, ela inclui a capacidade de se sentir tão seguro a respeito de Deus, que não importando quão tenebroso sejam as circunstâncias, não haja dúvida nenhuma quanto ao desfecho. E qual é o desfecho? Né? Se nós somos fiéis, né? Ou seja, se nós vivermos como justos, viveremos pela fé em Deus, de que Ele é quem cuida de nós, Ele que nos sustenta.
O pensamento hebraico trabalha com ideias concretas, de modo que fé e fidelidade são duas faces de uma só realidade. Ou seja, fé em Deus, mas fidelidade a esse Deus. Fé que as promessas de Deus se cumprirão na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja, mas fidelidade a esse Deus que nos prometeu nos abençoar, nos guardar, nos proteger. Não se trata de otimismo, mas de fé em Deus. Assim cria Abacuque em seu Deus. Abacuque 2,4, nós vimos, o justo viverá pela sua fé, né? Ou pela sua fidelidade. A minha fé é a minha síntese de consciência em Cristo. A minha fé, a fé em Cristo é o que me leva para esse nível de consciência pessoal, de fé para mim mesmo, mas nunca em mim mesmo. Mas toda a fé é dádiva de Deus na graça e é apropriada pela fé. A fé que nos remete para a certeza da justificação, para a salvação em Cristo, é a primeira semente de tudo, o mais que será a fé também. Ou seja, tudo acontece a partir do momento em que Deus se revela a nós quem de fato Ele é. No momento que a consciência de quem de fato Deus é se estabelece em nós como verdade, a fé dá um salto. Nós acreditamos, nós nos apropriamos desse Deus, nós passamos a ouvir o que Ele tem a nos dizer e nós passamos a caminhar na vida nos orientando pela sua vontade. Então tudo começa a partir da nossa fé em Cristo, da nossa fé em Deus. Deus falou a Abraão e Abraão creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, a fé que justifica não é só um dom de Deus, como também é a resposta que se dá à palavra da graça. A fé não é de todos, pois nem todos creem. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A vida da fé é a fé. Não que ela seja fé em si mesma, ao contrário. Ela funciona na sequência de Romanos 5, 1-6, que diz assim: tendo sido postos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então começa, meu amigo, a fé na justificação, assume a paz com Deus, se gloria na graça, ou seja, se gloria na graça, na qual permanece firme. Também se gloria na esperança da glória de Deus. E muito mais que isso, enfrenta tribulações e cresce em perseverança, experiência e esperança. Fé é isso. Ao ponto de não mais ser confundido, pois terá mergulhado profundamente na consciência do amor de Deus. Ou seja, fé é um salto no escuro, né? Sabendo que Deus está ali para nos segurar, para nos sustentar. O caminho da fé é o caminho de toda a vida. A fé vai mudar, a fé vai crescer, vai se maturar, vai aumentar, vai desenvolver, vai adquirir novas qualidades, conforme as demandas do caminho. O justo viverá
pela fé apenas, porque sem fé o justo não viverá. Como vimos, sem fé é impossível agradar a Deus. A conclusão trazida pelo autor da nossa lição, assim diz: não importa se estamos em necessidade ou fartura, em tempestades ou bonanças, se em derrota ou vitória, se experimentamos o fracasso ou o sucesso, se em juízo ou salvação. O que importa mesmo, em qualquer situação, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Essa é a conclusão do nosso autor a respeito das adversidades que se levantam contra nós. Portanto, Deus nos capacita para todas as situações, por isso podemos confiar e descansar. Abacuque já havia dito isso. Ele disse lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, que é um versículo que abre a nossa lição, mas que eu deixei para o final, porque ele resume a fé, né, de Abacuque, né? Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele também afirma de igual forma, mas ele traz palavras assim mais claras, já que a gente não vive da terra e do gado assim diretamente, né? Vivemos na cidade, tudo vem através do supermercado, né? Da compra, né? Mas o apóstolo Paulo diz assim: pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem poderes, nem anjos ou seres de qualquer ordem, natureza ou dimensão jamais poderão nos separar do amor de Deus. Meus irmãos, essa convicção do apóstolo Paulo, pois eu estou bem certo, essa é e tem que ser a nossa convicção em relação ao nosso Deus. A convicção de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem poderes, anjos ou seres de qualquer ordem, natureza ou dimensão, jamais poderão nos separar do amor de Deus. Meus irmãos, eu preciso viver assim, você precisa